Olá e sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Joana e estou a decorar a nossa casa uma divisão de cada vez. Neste momento estou a decorar a nossa sala e já fiz alguns DIYs, incluindo este abajur aqui no cantinho e também esta almofada de pompons. Vou deixar o link para esses vídeos aqui em cima e também na descrição. O vídeo de hoje é a continuação do DIY da semana passada, onde eu vos mostrei como eu fiz o meu tiar. Esta semana vou utilizar esse tiar para fazer um projeto de tecelagem. Deixem-me começar por vos dizer que eu não sou nenhuma mestre, nenhuma especialista em tecelagem. Este foi um projeto de aprendizagem em que eu fui aprendendo à medida que fui fazendo. E o DIY de hoje vai ser esta almofada. E eu vou explicar não só como é que eu fiz todos estes pontos, mas também como é que eu apliquei esta tecelagem a esta almofada. Isto tudo sem ter de cozer nada. Vou-vos mostrar então todo o passo a passo deste DIY, começando com os materiais. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que todos estes materiais vão estar na descrição. Vamos precisar de uma capa de almofada com 40 por 40 cm. Esta já traz enchimento. Precisamos de fio de algodão, que não pode esticar. E também outros fios de lã e de algodão com alguma variedade. Estes são fios de lã. E estes são fios de macramê com 4 mm. E por último, este é um fio de lã com alguma textura. Eu também tinha alguns fios aqui em casa que eu quis aproveitar. Não utilizei isto tudo, mas é só para terem uma ideia. Utilizei também lã merino e restos de macramê com 10 mm. Alguns dos fios que eu mostrei primeiro são um bocadinho caros, mas eu tinha a minha ideia fixa das cores que queria utilizar e gostei imenso deles, portanto quis investir e ainda vou utilizar noutros projetos. Se aproveitarem o que têm em casa, os restos que já têm, este projeto fica mais barato. Na verdade, o custo deste projeto vai variar muito consoante os fios que vocês utilizarem. Quanto mais baratos, mais barato o projeto fica. Precisamos também de uma agulha de tecelagem. Esta ponta em ângulo dá imenso jeito. Precisamos de uma tesoura, de uma cavilha fina ou outra cavilha que vocês tenham em casa, mas eu preferi utilizar esta fininha que tinha cá. Um pedaço de cartão com 4 cm de altura e um comprimento superior ao comprimento do vosso tiar, que no meu caso foi mais ou menos 1 metro. Um pente de dentes largos, 2 grampos mola, uma fita métrica, uma agulha de crochê fina, cola de tecido. Esta vem com um aplicador e vem dentro desta caixinha. Eu comprei-a numa retrosaria e já vi em mais do que uma retrosaria, portanto deve ser fácil de vocês encontrarem-na. E por fim, um tiar, que eu mostrei na semana passada como é que eu fiz o meu. Portanto, se quiserem ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição. Então, antes de começarmos o nosso DIY, o que eu fiz foi confirmar o comprimento e a altura do nosso tiar. O tiar tinha um comprimento de 51 cm e meio, mais ou menos, e 62 cm e meio de altura. Porquê é que isto é importante? Porque eu queria confirmar que estes comprimentos eram suficientes para fazermos a nossa almofada de 40 por 40. O primeiro passo do nosso DIY foi montar a teia da nossa tecelagem, que vão ser os fios que estão na vertical. Para isso usei o fio de algodão e comecei por dar um nozinho no primeiro prego. Estiquei o fio até ao prego equivalente na parte de baixo do tiar. Depois estiquei o fio para a direita, assim, e puxei o fio novamente para os pregos de cima, esticando assim. E fui continuando a montar a nossa teia sempre com esta lógica. É importante que o fio fique bem esticado, porque isto vai ser a base da estrutura da nossa tecelagem. Mas não estiquem demasiado, não fica assim mesmo super hiper esticado, porque depois quando fizermos a parte da trama vai ser mais complicado com alguns fios um bocadinho mais grossos. E até podemos correr o risco de depois quebrar a nossa teia. Apesar do tiar ter mais ou menos os 51 cm e meio, eu utilizei todo o comprimento do tiar, porque aquilo que eu reparei quando eu fiz o meu primeiro teste de tecelagem foi que, à medida que vamos fazendo o nosso projeto e crescendo a tecelagem para cima, ela vai encolhendo bastante. No meu caso, encolheu até 10 cm. Por isso é que eu quis utilizar todo o comprimento do tiar para ter um bocadinho essa margem de encolhimento.
Provavelmente há uma forma mais profissional de fazer isto e é uma das coisas que eu quero investigar e aprender mais sobre a tecelagem, mas isto foi a minha forma de continuar com o projeto e garantir que depois não havia falta de tecelagem para aplicar na almofada. Neste caso, eu joguei um bocadinho pelo seguro e preferi que tivesse tecelagem a mais do que a menos. Quando cheguei ao último prego, voltei a dar um nozinho e cortei a ponta. Agora que já temos a nossa teia toda montada e toda direitinha, como veem, os pregos estarem tortos não fez grande diferença, vamos avançar então com a tecelagem. Primeiro vamos pegar no nosso pedaço de cartão com 4 cm de altura e vamos passá-lo pela teia alternadamente, ou seja, passamos à frente de um fio e atrás do logo a seguir. Aqui conseguem ver bem como é que eu enfiei o cartão alternadamente e temos um fio para a frente e outro fio para trás. Comecei por enfiar com um fio para trás e depois logo o seguinte para a frente e continuei sempre com esta lógica até o fim e até termos todo o cartão enfiado na nossa teia. Depois é só puxarmos o cartão da posição vertical para uma posição horizontal, que abre um túnel por onde depois vamos passar a nossa linha. A primeira barra da nossa tecelagem vai ser feita com o mesmo fio de algodão que utilizamos para a teia. Este fio vai fazer uma barra um bocadinho mais forte e vai ser uma boa base para depois começarmos a crescer a nossa tecelagem. Enfiamos o fio pela agulha e depois eu gosto de dar um nó na ponta para segurar a pontinha mais pequena para depois, quando estivermos a passar o fio de um lado para o outro, essa ponta não fugir e se desenfiar sem querer da agulha. Agora temos o nosso trabalho muito facilitado com este túnel, porque só temos que passar a nossa agulha e o fio até ao final do túnel. Passamos todo o fio até ficarmos com uma ponta do lado direito. Quando estivermos a chegar ao fim do fio, é melhor segurar nessa ponta para garantir que não foge todo o fio para o outro lado. Deixamos uma ponta com mais ou menos 10 cm. Agora já podemos colocar o cartão novamente na posição vertical. E vemos o nosso fio intercalado com a teia. Este fio já é o início da nossa trama, que vão ser os fios na horizontal. Eu queria começar a nossa trama 5 cm acima dos pregos. Por isso, aquilo que eu fiz foi medir os 5 cm e dar um pequeno nozinho para segurar o fio no sítio certo. Outra coisa que eu entretanto aprendi, depois de fazer este projeto, é que ao invés de fazerem isto, podem colocar um cartão com 5 cm de altura que segure a linha sempre no sítio. Penso que essa solução será ainda mais fácil do que esta. Mas esta também funcionou. Eu basicamente tinha sempre os 5 cm da direita como referência, estiquei o fio para garantir que a linha ficasse numa linha reta e perpendicular à teia. O passo seguinte foi passar o fio para o lado direito e agora passamos com o intercalado ao contrário. Ou seja, se em baixo o fio passou por trás da teia, agora vai passar pela frente. E continuamos o intercalado assim sucessivamente. É aqui nesta parte que dá para ver que a ponta da agulha em ângulo dá imenso jeito para conseguirmos enfiar no sítio certo. Vamos fazendo isto por secções para facilitar o processo e vamos passando o fio. Quando chegamos ao final, vamos ficar com uma argola do lado esquerdo. Agarramos bem nessa argola e puxamos o fio até ficarmos com uma argola mesmo pequenina. E depois vamos agarrar no nosso pente de dentes largos e vamos empurrar o fio até ficar junto à primeira linha. Aqui também aproveitei para verificar a altura dos 5 cm e fui com o pente empurrando para cima e para baixo para ficar tudo alinhado. Depois de fazermos isto, alguns fios da teia ficam um pouco juntos demais, então eu fui com o dedo pô-los mais na posição correta. E usei novamente o pente para pôr tudo direitinho. Eu repeti este processo até ficar com 12 linhas. Em termos de comprimento do fio, eu utilizei mais ou menos 12 vezes o comprimento do nosso tiar. E depois no final foi só cortar a ponta. Repeti exatamente o mesmo processo com o fio de lã cor natural. E aqui até conseguimos ver melhor o intercalado do fio. Fiz exatamente o mesmo com o fio de lã cor de rosa. E aqui é que se consegue ver mesmo muito bem o intercalado do fio. Conseguimos ver que isto encaixa mesmo quase como se fosse uma parede de tijolos. E aqui também já começava a ver que a tecelagem estava a começar a encolher, então para evitar que isto acontecesse em demasia, comecei a segurar no lado à esquerda quando estava a puxar o fio para a direita.
e o contrário também, para tentar fazer com que o fio se mantivesse o máximo esticado quando depois ia passar o pente para empurrar para baixo. A seguir quis utilizar alambrino, que não é tão fácil de enfiar na agulha. Mas eu utilizei aquele truque que eu utilizo sempre nos meus projetos de bordados e basicamente o que eu fiz foi agarrar num fio de algodão mais fininho, dobrá-lo ao meio e passar a parte da argola pelo buraco da agulha. Depois agarrei na ponta de alambrino e tornei-a um bocadinho mais fininha, só essa ponta, e passei pelo buraco da argola. Depois foi só puxar o fio de algodão com as duas pontas que estavam do outro lado. E isso faz com que a alambrino passe também para o outro lado. E assim fica enfiada na agulha. Aqui já não precisamos de dar o nó, porque este alambrino não sai daqui nem por nada. Repeti então o processo de há pouco, mas aqui depois acabei por me arrepender um bocadinho, porque já estive a investigar também um bocadinho mais sobre a utilização destes fios ou destes materiais um bocadinho mais volumosos, e aquilo que eu devia ter feito era, em vez de passar igual, ou seja, passar por todos os fios da teia, devia de ter saltado alguns, para ficar menos volumoso e puxar menos os fios. Por isso, se fizerem alguma vez um projeto que queiram utilizar materiais mais volumosos, escolham então não passar por todos os fios da teia, passem só por alguns. Enfim, eu não sei se estou a ser muito clara, mas eu não queria deixar de vos dar esta dica porque se eu soubesse eu tinha feito diferente. Depois foi então passar só para o lado direito também e fiquei apenas com 2 linhas de lã merino, porque estava a sentir que a lã estava a puxar muito a teia e estava a ficar todo torto, então não quis arriscar e fazer mais uma linha. A seguir fiz uma barra com o fio texturado amarelo torrado. Faz um efeito completamente diferente porque é um fio muito mais fininho, então fica muito mais compactado e quase que não se vê a teia. Agora, aqui começamos a criar texturas um bocadinho diferentes. O ponto que vou ensinar agora é o ponto Sumok. Basicamente coloquei o cartão na posição horizontal para criarmos o nosso túnel e depois agarrei na ponta da lã merino e passei por trás do primeiro fio da teia e depois para a esquerda. A seguir agarrei na outra ponta e passei para a direita. Contei 3 fios e enfiei essa ponta da direita para a esquerda e puxei. Puxei até fazer o início de uma trança e repeti novamente. Passei então essa ponta outra vez para a direita, contei 3 fios da teia e passei essa ponta da direita para a esquerda, puxando novamente. E fui repetindo este processo até chegar onde eu queria. Este ponto faz um efeito de uma trança. Se nós quiséssemos, podíamos fazer exatamente a mesma coisa para o lado direito e fazíamos uma trança completa, mas eu acho que numa almofada fica mais giro este efeito só de meia trança. Então, quando estava contente com o comprimento do ponto Sumok, passei a lã merino para trás, ou seja, na última vez que passei a ponta pelo terceiro fio, passei-a para trás e já não foi outra vez para a frente. E fiquei ali com um retângulo vazio que eu decidi completar com o mesmo fio amarelo torrado. Então comecei novamente o mesmo processo e quando cheguei à ponta da esquerda, mais encostada ao ponto Sumok, aquilo que eu fiz foi garantir que terminava essa linha de forma a estar o mais junto possível do ponto Sumok e também garantir que mantinha o intercalado todo certo para fazer o efeito dos tijolos. E continuei a fazer exatamente o mesmo processo até ter a altura que eu queria, mais ou menos alinhada com a altura do ponto Sumok. Cheguei a utilizar a agulha para endireitar alguns fios e ficar tudo mais certinho. A seguir utilizei um dos meus fios de macramé com 10 mm e isto foi um grande erro. Porque este fio é um fio volumoso e que ia assentar em cima da lã merino, que é outro material volumoso. Ou seja, na minha pequena experiência, que foi basicamente esta tecelagem, aquilo que eu vos recomendo é que quando têm algum material mais volumoso, utilizem outro material menos volumoso logo a seguir, para garantir que a tecelagem fica mais certinha e que tem alguma força para não se estragar com tanta facilidade. Este material do macramé não funcionou tão bem
porque a tecelagem nesta parte ficou muito laça, não ficou assim mesmo compacta como quando eu utilizei os fios de lã. Portanto, duas coisas. Eu aqui teria feito diferente e tinha utilizado um fio de lã logo a seguir ao ponto Sumok. Segunda coisa, utilizando um fio de macramê mais volumoso, aquilo que eu tinha feito era o que eu disse há pouco. Eu tinha saltado alguns fios da teia. Não tinha utilizado todos os fios da teia como eu estou a fazer aqui. A seguir fiz mais duas barras, uma com a lã cor-de-rosa e outra com a lã natural. E depois queria utilizar um dos fios de macramé com 4 mm e estava um bocadinho indecisa que cores é que eu havia de utilizar. Tinha uma cor um bocadinho acinzentada e outra um bocadinho mais para o bege escuro, então ainda fui experimentar e ver o que é que eu achava que ficava melhor. Eu achei este projeto super criativo, por isto mesmo, porque à medida que vamos construindo a tecelagem é que vamos vendo o que é que está a ficar bem, o que é que precisamos mais, que outras cores, que outros pontos, e eu adorei esta parte. Acabei por decidir utilizar a cor mais bege escuro porque achei que fazia um contraste maior e gostei mais do efeito. Para enfiar estes fios de macramé também utilizei a mesma técnica do fio de algodão com argola e puxar, uma vez que eles são um bocadinho volumosos e são constituídos por vários fios, portanto assim fica mais fácil. Terminei então a barra do bege escuro e a seguir fiz 3 linhas com a lã natural, que serviram de base para outro ponto 3D. Nesta fase agarramos na nossa cavilha e vamos agarrá-la ao tear com a ajuda dos gramos mola. E vamos segurá-la mesmo por cima da última linha. Depois saltamos o primeiro fio da teia e vamos passar a agulha por trás do segundo fio, assim. E depois passamos a agulha por trás da cavilha e puxamos. Passamos a agulha novamente por trás do fio seguinte, por trás da cavilha e puxamos novamente. E continuamos assim até ficarmos com 10 argolas. Na 10ª argola já não precisamos de passar por trás da cavilha. Vamos passar então a agulha para a direita e depois passamos a agulha novamente para a esquerda, passando por trás do fio da teia. E continuamos a passar a agulha para a esquerda intercaladamente. Puxamos o fio e vemos que na ponta à direita ficamos com um pequeno S. Empurramos o fio para baixo com o nosso pente e fazemos uma nova linha para a direita, também intercalada, mas agora ao contrário. E terminamos com uma linha para a esquerda. Estas 3 linhas é que vão segurar o ponto na parte de cima. Agora é só empurrar tudo para baixo com o nosso pente e retirarmos a cavilha. E voltamos outra vez a empurrar para baixo o máximo possível com o nosso pente. Agora é só cortar a ponta. E ficamos com este ponto. Em termos de quantidade de fio, isto vai depender mesmo muito do fio que vocês utilizarem, mas aqui eu utilizei mais ou menos fio com 6 vezes o comprimento do nosso tear. Agora eu queria continuar a fazer este ponto na diagonal e retomei o ponto em baixo logo a seguir às primeiras argolas, garantindo que começava de forma a manter o efeito alternado, ou seja, como vemos aqui, o último fio passava por cima da teia, por isso eu deixei um fio da teia sem nada e comecei a passar por cima no fio a seguir. No fundo, isto é como se fosse um puzzle e nós temos que montar todas as linhas de forma a encaixarem-se sempre alternadamente. Deixei uma ponta de 10 cm para trás e continuei a passar a agulha alternadamente. Continuei esta linha até ao fim e depois regressei para o lado esquerdo com uma nova linha. E aqui, para não ficarmos com um buraco, vamos então completar o puzzle e depois passamos a nossa agulha por trás do fio da teia que prende a última argola. Assim o nosso puzzle fica completo. E vamos fazer então novamente mais 10 argolas. E o processo é exatamente o mesmo de há pouco. Só que desta vez, quando terminamos a 10ª argola, vamos fazer uma linha para a esquerda até ao final da tecelagem. E regressamos com uma linha para a direita até à última argola, terminando com uma linha para a esquerda até ao final da tecelagem. Ficamos então com as nossas 3 linhas acima das nossas argolas e agora empurramos tudo para baixo com o nosso pente. E continuamos a nossa diagonal desta forma até ficarmos contentes com o seu comprimento.
Eu queria um look muito assimétrico nesta almofada, portanto eu não levei a diagonal até ao fim. Até porque depois ia ficar com um bloco muito grande desta cor. Então parei aqui e a seguir peguei num rosa mais escuro e quis fazer então um retângulo ali naquele buraco. E continuei com umas linhas para cima, tudo na mesma cor, para ficar mesmo aquele efeito de Tetris. Fiz mais umas linhas com a lã de cor natural. Fiz um retângulo com a lã texturada de cor amarelo torrado e repeti o ponto sulmok, mas agora na outra direção. Depois acrescentei mais uma barra com a lã de cor natural e aqui já me estava a aproximar muito dos 40 cm, então peguei novamente no fio de algodão e fiz a barra que seria o remate da minha tecelagem. Por último, medi como é que estava a altura da minha tecelagem e estava com 41 cm. Honestamente, eu devia ter feito com um bocadinho mais de altura, porque daqui a pouco vão ver que depois de tirarmos a tecelagem do tiar, como já não tem a tensão do tiar, encolhe um bocadinho. Portanto, eu fiquei com um bocadinho menos de altura daquilo que eu precisava. Mas não foi nada dramático e ficou bem na mesma. Agora que terminamos a nossa tecelagem, resta-nos tirar o cartão e cortar os fios no meio dos pregos. Depois pegamos em cada par de fios e damos 2 nozinhos. O primeiro nó eu dei sempre muito suave para não puxar muito a teia e não encolher tanto, e o segundo nó é que eu dei com um bocadinho mais de força. Fiz isto com alguns fios à esquerda e depois fiz isto com alguns fios à direita, para tentar que não houvesse demasiada pressão de um lado e depois ficasse torto. Terminando os fios de cima, basta desencaixar a peça da parte de baixo do tiar. E levamos a peça para a mesa, onde é mais fácil terminarmos os acabamentos. Como veem aqui, antes de terminar os acabamentos, eu coloquei a capa da almofada em cima da peça para ver se estava tudo certo. E claro que a parte de baixo estava bastante mais larga daquilo que era pretendido. Agora, nesta parte dos acabamentos, eu tentei fazer assim umas adaptações para diminuir esta questão. Mas isto é realmente uma parte que eu quero aprender mais e perceber melhor, para na próxima vez isto não me acontecer. Comecei então por dar os nozinhos na teia um bocadinho mais à esquerda. Dei só alguns para prender no sítio e não fugir os fios, e depois aquilo que eu fiz foi puxar os fios da trama para tentar diminuir a largura. Claro que não ficou lisinho, mas acho que consegui minimizar aqui o problema. Depois, para terminar o acabamento da teia, virei a peça ao contrário e com a agulha de crochê puxei as pontas da teia para passarem nas 2 últimas laçadas da primeira barra. Assim as pontas ficam completamente seguras e presas e nada se vai desfazer. Fazemos isto com todas as pontas. Também é possível colar esta parte. Eu fiz isso no meu primeiro teste e não gostei do efeito, portanto eu prefiro fazer assim. Fiz isto tanto na parte de cima como na parte de baixo e ainda cortei um bocadinho as pontas para não ficarem tão grandes. E agora, antes de passarmos às pontas dos fios, eu prefiro sempre fazer aqui uma coisa que evita que fiquemos com buracos. Ou seja, eu vou às partes laterais da tecelagem e verifico todas as pontas que estão a passar por baixo da teia. Ou seja, se chegamos ao fim de uma barra e o fio está a passar por baixo da teia, eu passo o fio para cima, para ficar tudo mesmo preenchido. Depois disto é só virarmos a peça novamente ao contrário e temos 2 tipos de remates. Das duas uma, ou pegamos na ponta e enfiamos pelos fios da teia para ficarem bem presos, como estão a ver aqui. Não se esqueçam de ver sempre também como é que está a ficar a parte da frente, para garantir que não estamos a puxar nada com demasiada força e que não ficamos com nenhum buraco. A outra opção que eu utilizo com os fios mais finos é darmos um nó com as pontas que estão ali mais perto. Para evitar buracos, às vezes é preciso passar as pontas por entre a teia e aqui a agulha de crochê pode nos ajudar novamente. Estamos mesmo quase a acabar, só falta pegarmos na nossa tecelagem e aplicá-la à capa da almofada. Como veem aqui, o comprimento da tecelagem estava um bocadinho curto na parte de cima, por isso eu decidi colar a tecelagem por etapas. Colei primeiro a barra de cima e fiz isto colocando um bocadinho de cola na tecelagem e, pelo menos com esta cola, é preciso deixar secar durante 4 minutos e quando tocamos e já não sai cola, aí é que podemos aplicar a tecelagem à capa da almofada.
Depois estiquei bem a tecelagem para ir mesmo de uma ponta à outra da capa e utilizei molas para segurar a tecelagem no sítio certo. À medida que vão colocando as molas, vão pressionando também com alguma força para garantir que fica tudo bem colado. Deixei passar algum tempo, retirei as molas para ver se estava tudo bem colado e, como estava satisfeita, o que eu fiz foi abrir a capa da almofada e passar a minha mão pela parte de dentro, porque às vezes a cola passa para o outro lado e cola as duas partes da capa. Depois continuei a colar o resto da tecelagem, mas desta vez coloquei a cola na capa da almofada. Esperei novamente os 4 minutos, toquei na cola, não passava para o dedo e então pressionei a tecelagem contra a capa. Utilizei novamente as molas para garantir que ficava tudo no sítio, mas desta vez, enquanto estava à espera que essa parte ficasse mesmo bem colada, colei a parte mais à esquerda. Fiz exatamente o mesmo processo e finalmente colei a barra de baixo. Deixei secar tudo super bem para ficar mesmo bem colado, tirei as molas, verifiquei que estava tudo ok e então coloquei o enchimento da almofada. Com o enchimento colocado, sobrava aqui umas abazinhas na parte mais de baixo, em que a tecelagem estava realmente um bocadinho mais larga. Aquilo que eu fiz foi colocar cola na parte da tecelagem, esperar os 4 minutos e depois colar à capa um bocadinho na lateral e na parte de trás, de forma a que de frente a almofada ficasse mesmo com 40 por 40 cm e ficasse direitinha. E este último toque resultou super bem. Agora resta saber como é que esta almofada fica na nossa decoração. Espero que vocês tenham gostado deste DIY, tanto como eu. Eu adorei este projeto, aprendi imenso. Não está exatamente perfeito, mas a aprendizagem valeu mesmo muito a pena. E fiquei cheia de vontade de conhecer mais sobre tecelagem, de aprender mais e também de investigar mais a fundo. Portanto, eu vou aprender e vou trazer mais vídeos sobre tecelagem, porque eu quero também partilhar esse conhecimento convosco. Para mim, este canal é mesmo isso, é ir aprendendo e ir partilhando convosco tudo que eu vou aprendendo com os meus DIYs. Portanto, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguns projetos mais ambiciosos, não tenham medo, agarrem-se à ideia e vão até ao final. Pode não ficar exatamente perfeito, mas, pelo menos na minha almofada, eu acho que ficou linda e estou muito contente com o resultado final. Se gostaram deste vídeo, façam like, que ajuda bastante o canal, e partilhem com amigos que gostam deste tipo de conteúdos. Se quiserem ter acesso a alguns sneak peeks ou alguns pormenores do que se passa cá em casa, podem me seguir no Instagram. Todos os domingos eu publico um vídeo diferente sobre DIYs, decoração e macramé, portanto, se não quiserem perder isso, subscrevam o canal. Por hoje é tudo, vemos no próximo projeto. Beijo, beijo, tchau! O vídeo de hoje esta semana vou-vos mostrar como faço um projeto de tecelagem com este ano. Deixem-me começar por vos dizer que eu não sou nenhuma mestre de aprendizagem. Este foi um projeto de aprendizagem. O que é que eu disse? Nenhuma mestre de aprendizagem. Todos os domingos eu publico... Ai, tenho que ir beber água.